Bom, então eu não ia marcar, eu só marquei essa semana plantão com vocês da terceira série, exatamente porque na semana passada, no nosso plantão, não deu tempo de concluir o que a gente começou a falar. Eu tentei fazer uma retomada de todo o conteúdo que a gente trabalhou nos 3 primeiros bimestres e ia começar a falar do quarto bimestre, do conteúdo desse quarto bimestre. Mas não deu tempo. Acabou que a gente ficou muito focado no primeiro e no segundo bimestre, eu, né? Porque eu que falei mais. E acabou não dando para chegar no terceiro e nem no quarto. Então, primeiro bimestre, uma introdução à teoria do conhecimento, à epistemologia, né, a relação sujeito-objeto e o conhecimento como resultado dessa relação, e as várias formas de conhecimento que depois a gente foi reforçando nos bimestres seguintes. Então, o conhecimento mitológico, conhecimento filosófico, conhecimento científico, religioso, o do senso comum. Acho que uma das últimas aulas que a gente teve na escola presencial foi falando sobre o senso comum, naquela árvore aquela aula de abaixo da árvore no pátio. Talvez vocês lembrem-se delas. Então, foi basicamente isso no primeiro bimestre. Quando a gente chegou no segundo bimestre, aí o nosso foco, dentro da teoria do conhecimento, foi a questão da linguagem. A linguagem é um recurso para a obtenção do conhecimento. E a gente tratou da diferença entre linguagem e língua, as várias formas de linguagem, o homem como um ser simbólico. Então, uma das exclusivas, digamos, do ser humano é a condição de ser um ser que atribui valor e significado aos símbolos. Os animais não fazem isso, só o ser humano, os outros animais não fazem isso, só o animal humano é que faz, né? Atribui valor aos símbolos, né? E aí a questão do Wittgenstein, do filósofo austríaco, que vai dizer que quanto maior a nossa linguagem, quanto maiores as nossas linguagens, as nossas formas de nos comunicarmos e de estabelecermos relação com o outro, maior é o nosso mundo. Nosso mundo ganha fronteiras maiores à medida que a nossa linguagem também se amplia. Né? Então, essa foi o segundo bimestre. Quando a gente chegou no terceiro bimestre, esse desenho que eu estava fazendo, aí a nossa ideia foi pensar, e isso não faz muito tempo, né? Foi no agosto e setembro, terceiro bimestre com vocês, ainda trabalhando a questão do conhecimento, eu tentei focar com vocês num momento específico da história. Vocês lembram qual foi? Iluminismo? Um pouquinho antes ainda, o período da Revolução Científica. Tá? Esse período de transição ele é importante. Nós temos um período antes, que é marcado ou é chamado de IM. Sabe o significado de IM? Não. Idade, Média. Idade Média. Né? Então, nós temos o período da Idade Média. E aí, o período histórico, que a gente divide a história assim, né? Que vem depois da Idade Média, é chamado de IM também. Idade Moderno? Moderna. Idade Moderna. Ainda estamos na modernidade? A gente vive na Idade Moderna? Não, a gente vive na contemporânea, não é? Na contemporânea, nós já passamos um pouco do período da Idade Moderna. Né? A única coisa é que a gente acredita que a gente está na Idade Contemporânea, mas a gente não tem como afirmar com absoluta certeza isso, por quê? Porque quem define ou quem organiza a história a partir dessas idades, desses períodos, é sempre aqueles que vêm depois, né? Nunca quem está vivendo o momento. Então, quem viveu na Idade Média não sabia que aquele período era a Idade Média, seria conhecido como Idade Média. Quem viveu na modernidade não tinha noção de que aquilo era a modernidade, tá? E assim também nós acreditamos que estamos nessa divisão da história na contemporaneidade. Mas pode ser que no futuro os historiadores vão dizer para a gente que nós já ultrapassamos a contemporaneidade, estamos agora vivendo a pós-modernidade, a era líquida, ou a era das redes sociais, enfim. A definição vai ser dada depois, né, pelos historiadores. Então, esse período é um pouco da divisão. A questão é, nunca é de um dia para o outro, no instalar de dedos, que acontece a transição de uma idade para outra, de um período para o outro. Tem fatores que marcam essa transição.
né? E aí é exatamente isso que a gente estudou no terceiro bimestre, esse período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Esse período de transição, ele é reconhecido como Renascimento? Renascimento. O Renascimento, então, é o período de transição. Quando a gente fala em Renascimento, o que, que vocês pensam? O que, que vem à cabeça de vocês? Nomes ou coisas ou áreas? O que, que vem à cabeça de vocês? Mona Lisa, Da Vinci, Ótimo. Então aí você pensa na arte, né? A arte Renascentista. renascentista. É porque ficou marcado muito forte esse período pela arte. Mas não foi só na arte que o Renascimento aconteceu. O Renascimento é o renascimento científico, é o renascimento da concepção de ser humano e é o renascimento da arte também, porque a arte caminha nesse mesmo processo. Então, o Renascimento não é a arte, o Renascimento é esse período de transição. Por que do nome Renascimento? Já tinha explicado isso. Porque é retomado uma coisa que antes tinha se perdido. Né? Renascer é isso, é fazer nascer de novo. Né? O que já tinha nascido, se perdeu e agora está voltando. Aqueles ideais, aqueles pensamentos, aquelas compreensões do homem grego antigo, da filosofia grega antiga, da época da Grécia antiga. Então, na Grécia Antiga, o ser humano ele é assumido como um ser importante, ele é estudado, ele é investigado pela filosofia. E quando que a gente perde um pouco dessa valorização do ser humano? Em que período que a gente perde um pouco, deixa de lado um pouco isso? Na Idade Média com a Igreja Católica? Na Idade Média com a Igreja Católica, por conta da leitura religiosa, por conta da perspectiva de que Deus é mais importante, a religião é mais importante, né? A vida eterna é mais importante do que essa vida aqui. Então, a condição do mundo, das pesquisas, das descobertas, da própria ciência e também da noção do ser humano como um ser importante, ela vai sendo deixada um pouco de escanteio durante os 1.300 anos da Idade Média, tendo em vista a valorização de Deus e da religião. Por que eu estou reforçando isso, gente? Porque toda provinha que vocês façam, vestibular, Enem, qualquer outra prova de concurso, quando pede questões de história, né, quando pede questões que não são questões de exatas e nem de língua portuguesa, são questões gerais, elas sempre vão cobrar uma leitura, uma compreensão histórica de vocês. Então, não é que vocês têm que decorar fatos, mas ter na cabeça de vocês uma linha imaginária que organiza os períodos da história e que organiza a quebra de um período para o outro, isso é importante. Né? Então, você vai assistir um filme e você vê que é um filme que se passa com castelos, com lutas de espadas, com armaduras. Tem que vir à cabeça e à compreensão de vocês que é um período entre 300 e 1400 depois de Cristo. Por que 300 e 1400? Porque é o período da Idade Média. Essas características que eu falei para vocês são marcas da Idade Média. Não só, a gente vai ver que isso vai durar ainda até o absolutismo monárquico na modernidade, mas são marcas principalmente da Idade Média. Né? Castelos, senhores feudais, servos, vassalos, né? Tudo isso é marca. Então, tem que ter na cabeça de vocês um pouco dessa linha cronológica, tá? Porque isso é cobrado de vocês. E Renascimento, mesma coisa. Né? Então, a gente falou aí do Renascimento na arte, mas também em outras áreas. Então, esse período de transição é o Renascimento. A gente volta um pouco com aqueles ideais gregos. Né? Se vocês pegarem as obras de arte mesmo, vocês vão ver que muitas delas deixam um pouco de escanteio a perspectiva religiosa e passa a assumir agora a perspectiva do humano, né? Ou da mitologia grega. Boa parte dos quadros que a gente tem sobre a mitologia grega não são quadros, não existem quadros da Grécia Antiga. A gente está falando da Grécia Antiga 600, 800 antes de Cristo, é muito tempo. Não duraria um quadro daquela época. Algumas esculturas, poucas esculturas ainda existem, ou alguns vasos daquele período ainda existem, mas quadros não. Os quadros que a gente tem que remetem à mitologia grega são quadros do período renascentista, tá? São quadros do período renascentista.
que retoma um pouco daquele ideal grego. Beleza? Beleza. Tá. E aí é nesse momento que a gente vai ter também um evento que a gente focou na filosofia, que é a chamada a Revolução da Ciência. Né? Assim como tem na arte, assim como teve na religião, também vai ter um movimento aí importante na própria ciência. Idade Média, vamos considerar menos até 1400. Tá? O que marca esse período de transição? As grandes navegações. Né? Quando que o Brasil foi, digamos, entre aspas, descoberto? 1500. Pois é o primeiro movimento, assim, das grandes navegações, de expandir a noção de mundo, porque o mundo, para eles, naquela época, era a Europa. Né? A Europa e algumas ilhas ali do entorno, ligadas também com a Ásia. Né? Mas fora isso, não havia mundo, o resto do mundo. Por isso que a América ela é conhecida como o Novo Mundo, né? Porque foi descoberto, entre aspas, naquele momento das grandes navegações. Né? Então, a gente considera aí até 1400 a Idade Média, e aí a gente vai começar a Idade Moderna a partir de 1600, 1550, 1600, nesse período de transição a gente vai começar a Idade Moderna. Tá? Então, Renascimento, Revolução Científica. E a Revolução Científica, ela vai ser marcada por algumas compreensões sobre o conhecimento, sobre como que a gente chega no conhecimento. Aí entra a questão da filosofia, tá? O conhecimento é uma questão importante naquela época. Por quê? Porque a noção de verdade, ela sempre foi, durante o período da Idade Média, garantida pela igreja. Então, o que é a verdade naquele período? Aquilo que a igreja diz, aquilo que a religião diz. E a religião vai dizer, os padres vão dizer, que a verdade ela está contida num lugar. Onde que estava a verdade na leitura da religião? Na Bíblia. Na Bíblia. A verdade está presente no texto bíblico. Acontece que nós temos várias situações em que nós podemos levantar dúvidas e questionamentos. E fora isso, existem movimentos de pessoas descontentes com essas verdades religiosas que começam a buscar novas explicações. Assim como foi lá na Grécia Antiga, também aqui tem movimentos que buscam novas explicações diferentes daquilo que a igreja falava. Essas pessoas, esses movimentos, eles são combatidos pela igreja, porque eles são contra-hegemônicos, ou seja, a hegemonia, a força do momento é da religião, e os movimentos que lutam, buscam novas explicações, são contrários a essas explicações religiosas. Então, eles são perseguidos pela religião. Daí vem a caça às bruxas, né? A questão dos cientistas que não são reconhecidos, que são presos, a instituição do Tribunal da Inquisição, né? Para perseguir essas pessoas. Então, nós estamos nesse período. Por isso que a gente chama de revolução da ciência, porque ela vai lutar os cientistas vão lutar contra todas as estruturas de poder daquela época para conseguirem chegar às descobertas que eles queriam, né, que eles acreditavam ser as verdades, onde estariam as verdades. Então, um exemplo clássico é a questão da organização do universo. Né? A religião, seguindo a teoria do Aristóteles, vai dizer que a Terra está no centro do universo, principalmente porque Deus nos criou e nos colocou no centro. Né? Os cientistas vão desenvolver, ela vai vir lá de Copérnico, Galileu Galilei, o Descartes também vai ser uma figura importante nessa descoberta, e eles vão chegar à compreensão de que a Terra não é centro de nada. Na verdade, a Terra só é centro da órbita lunar. A Lua gira ao redor da Terra. Mas a Terra não é centro do universo e nem do sistema solar. Né? Se o sistema é solar, o que é o centro? O Sol, uai. Por isso que é sistema solar. Se fosse uma lua no centro, seria sistema lunar, né? E assim por diante. Então, nós saímos dessa compreensão de que a Terra está no centro, e aí com essas descobertas, com a criação da luneta, as novas pesquisas científicas daquele período, nós chegamos à compreensão de que o Sol está no centro desse sistema que a gente ocupa. Né? E essa é uma marca desse período, essa descoberta do heliocentrismo, mas várias outras vão acontecer. E o Descartes é uma figura importante. O Descartes ele é representante de uma área da filosofia chamada racionalismo. Que palavra que lembra racionalismo? Raciocínio, racional. Racional, raciocínio, e todas vêm de uma mesma raiz. Razão.
Razão. No latim, razão é ratio. Ratio. Tá? Então, razão. O que isso tem a ver? Tá? Vamos lá. Lembram que eles estão em busca, eles querem combater aquela ideia de que as verdades estão contidas única e exclusivamente no texto bíblico. Então, eles estão em busca, os pensadores desse período, em busca de verdades inquestionáveis, mas que não sejam verdades criadas ou defendidas por uma leitura religiosa. Então, como que você busca essas verdades? A partir daquilo que não depende da fé. O que não depende da fé? A razão. A razão, digamos que é quase que diametralmente oposta à fé. Né? Por isso que a gente não pode tentar explicar a nossa fé, porque a nossa fé não depende da razão. O que a gente explica é razão. O que a gente acredita é fé. Consegue entender essa diferença? Sim. Pronto. Uhum. Então, o racionalismo ele vai se fundar na razão, vai se garantir a partir da razão. A questão é como nós chegamos a conhecimentos verdadeiros que não possam ser questionadas. Nós vamos ter o grupo do Descartes, que vai se fundar ou vai construir a sua filosofia com base na razão, e nós vamos ter o grupo contrário ao Descartes, que vai acreditar ou que vai buscar desenvolver a sua filosofia não a partir da razão propriamente, mas a partir das experiências. Esse grupo é chamado de empiristas, o empirismo. Sabem quem é esse carinha que eu desenhei? É um filósofo também inglês. Começa com H. Ai, não lembro. David Hume. Se escreve assim, ó. O David Hume. É um filósofo escocês, tá? Então, veja, qual que é a diferença entre esses dois grupos? Primeiro, o racionalismo. Todos eles buscam entender como que a gente constrói o conhecimento. Para o racionalismo, o conhecimento ele depende única e exclusivamente da razão. O que é a razão? É a capacidade humana, única e exclusivamente humana, de pensar e construir visões ou compreensões lógicas do universo. Essa leitura do racionalismo vai estar muito próxima para nós hoje da leitura da matemática, da lógica. Tá? E a leitura de conhecimento do empirismo vai estar mais relacionada às descobertas da ciência para nós hoje, que depende da experiência sensível. Vou exemplificar rapidinho. Vejam, o Descartes é um filósofo desse período, ele nasce em 1596, tá? Ele vai viver de 1596 a 1650. Ele é dessa época. Então, veja, para o Descartes, nós temos que chegar ou buscar verdades inquestionáveis, verdades que ninguém possa duvidar. E aí ele vai construir o método dele, o chamado método cartesiano. Vocês sabem por que do chamar método cartesiano? Não. Porque Descartes, ele é francês, tá? O nome que ele foi batizado é o nome francês, René Descartes. René, do francês, no português, você sabe como que a gente traduz? Renato? Renato. René é Renato. E no latim, que é a língua mais falada naquela época, porque lembrem que a igreja ainda mantém um certo poder, né, e a língua da igreja é o latim, no latim, o nome dele não é René Descartes, é Renatus Cartesius. Renatus Cartesius. Ou seja, cartesiano vem do nome dele, Cartesius. Tá? E onde vocês veem cartesiano também? No plano cartesiano da matemática. Lembram o que é plano cartesiano? X e Y. E aí você traça o gráfico, né? De parábola ou não, enfim. Mas é a estrutura de um X e do Y, né? Num gráfico. É um plano criado pelo Descartes, ou seja, o Descartes era matemático também. E a leitura de mundo dele vai ser a partir dessa ordem, dessa lógica matemática. Tá? Esse método Descartes, o método cartesiano, ele vai ser depois usado, até hoje por nós, para desenvolver ciência. A ciência tem que seguir um método rigoroso. E esse método tem como base o método cartesiano. O que está presente no método cartesiano? 4 regras fundamentais. Quais são as regras
que estão no método cartesiano. Onde que a gente tira isso, tá, gente? Eu estou inventando isso? Não, isso tudo está presente nos livros do Descartes. Uma ótima introdução para a gente pensar a filosofia do Descartes é um livrinho dele muito simples. É o primeiro que a gente costuma ler quando vai estudar ele, chamado Discurso do Método. Acho que eu tenho aqui, não sei. Esse livrinho aqui, ó, é a primeira parte desse livro maior que eu estou mostrando para vocês, é o Discurso do Método, tá? É um livrinho bem curto, tá? Eu até acho que compartilhei alguma coisa sobre ele no bimestre passado. É a primeira introdução do Descartes. Depois ele vai ter um outro importante chamado Meditações da Filosofia Primeira, Meditações Metafísicas, que ele fala. Tá? Mas, enfim. E aí, uma curiosidade, tá? A língua dos livros antigos dessa época é sempre o latim, tá? Então, eu tenho essa tradução aqui da Unicamp, que é, de um lado, desse lado aqui, vem o original, em latim, e desse lado vem a tradução no português. Tá? Então, a língua original daquela época, para todos os intelectuais, era o latim. O Descartes vai ser um dos primeiros filósofos que vai contrariar essa posição e ele vai escrever os livros dele em francês, na língua do povo do lugar dele. Exatamente para dar acesso também ao povo, né? Apesar do povo não ser tão letrado, o povo não ser alfabetizado, mas ele vai combater um pouco dessa perspectiva que era determinada pela igreja, né? De sempre escrever em latim. E aí, no discurso do método, ele vai apresentar as 4 regras do método. Quais são as 4 regras do método? A primeira, a gente chama de clareza e distinção. Clareza. A segunda regra do... Vocês estão enxergando? Sim. A segunda regra é a análise. A terceira regra, ordem. A quarta regra, a gente chama de enumeração, mas a gente pode também falar que é a síntese. E é nessa ordem, por isso que tem o número, tá? O que você está dizendo, Rafael? Eu estou dizendo que o processo de construção da filosofia do Descartes e o processo até hoje para a gente resolver problemas na área da ciência, da matemática e qualquer outra área, ela segue, o nosso cérebro segue, mesmo sem nunca ter estudado a obra do Descartes, tende a seguir essa estrutura das 4 regras do método. Tá? Então, a primeira regra, clareza. Ele vai dizer assim, jamais aceitar como verdade aquilo que me apresenta por menor que seja a dúvida. Ou seja, a primeira regra para encontrar aquelas verdades que ele quer encontrar do conhecimento inquestionável, das verdades inquestionáveis, é se alguma coisa me apresenta a menor dúvida que seja, eu já excluo ela e eu não posso confiar mais nela. Tá? Qualquer coisa que me apresente dúvida, eu vou partir da dúvida para eu excluir. Tá? Então, a clareza, eu só posso assumir como verdade aquilo que me apresenta-se como absoluta verdade. E aí, a partir disso, ele vai construir a filosofia dele. Depois, a análise. Então, você vai primeiro assumir a clareza, primeira regra. Depois, você vai analisar para ver se o processo que você fez está correto. Ou seja, você vai dividir o problema que você tem que resolver em várias partes menores. Porque se o problema é muito grande, você não consegue resolver ele absolutamente de uma vez. Você tem que pegar e dividir esse problema em várias partezinhas até resolver uma a uma. Uma vez que você dividiu o problema em várias partes, você vai pegar e vai tentar resolver esse problema a partir de uma ordem, do mais simples até o mais complexo, e nunca do mais complexo ao mais simples. Tá? E por fim, você vai rever e vai fazer a síntese, né? Vai fazer uma revisão de todo o processo que você fez, talvez até tirando a prova. Isso é o processo que vocês usam, por exemplo, para resolver uma equação de segundo grau. Você pega a equação, divide ela em algumas partes, depois você resolve as mais simples e depois caminha para as mais complexas e, por fim, você tira a prova para ver se o processo que você fez não comeu bola, não pulou nenhum número, não se confundiu. Na vida da gente, a mesma coisa. Vocês têm um problema grande no começo. Eu não sou formado, né? Eu não tenho formação nenhuma. Aí o problema de vocês tem que ser resolvido. Como? Formando-se, estudando, tendo um diploma. E aí vocês pegam esse problema, dividem eles em vários... Vocês não, todo mundo faz, o sistema faz isso. Pega esse problema de vocês, divide ele em várias partes. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, seguinte, sexto, sétimo, oitavo ano do fundamental. Primeira, segunda, terceira série do ensino médio. Dividimos. Aí nós pegamos esse problema de formar-se numa série
E aí você divide ele ainda mais. Então você pega lá, primeira série do ensino médio, filosofia, sociologia, geografia, história, matemática, física, química, biologia, português, inglês, educação física, arte. Divide esse problema de se formar na primeira série do médio em 12 problemas menores. Se formar em algumas matérias. E aí você depois pega essas matérias e divide essas matérias em 4 bimestres, para vocês se formarem no período de um ano. E dentro de cada bimestre a gente divide ainda em X atividades para vocês realizarem. Então veja que a gente está fazendo o quê? Fazendo a divisão do problema em várias partes, quantas forem necessárias. Percebem isso? Sim. Para que a gente faz todo esse trampo de dividir, e aí vocês começaram a resolver esse problema de vocês desde a primeira série do fundamental, quando vocês começaram a estudar. E agora vocês estão chegando na terceira série do médio, estão chegando no processo de concluir a resolução desse problema que vocês tinham, que era não serem formados. E aí agora vocês estão resolvendo e chegando na ordem, no final dessa ordem de resolução, que é a parte a parte final, da formação de vocês. E aí agora fazer a síntese. Então a vida da gente caminha nesse sentido. Quando você tem que limpar a casa, você tem que pensar numa ordem para limpar a casa. De nada adianta você querer primeiro passar pano, se depois você vai ter que tirar a sujeira ou o pó dos móveis e jogar no chão que você já passou o pano. Percebem isso? Sim. Então essa é a ordem que o Descartes faz. Esse é o método. E ele quer chegar nas verdades. Então, para ele chegar na verdade, ele tem que seguir esse método. A primeira verdade que ele vai chegar, depois de fazer todo esse processo e colocar tudo em dúvida, porque o método para ele cumprir a busca dessas verdades é a partir da dúvida. Então, a dúvida, dentro da filosofia do Descartes, ela é de extrema importância. A dúvida não é a razão de ser do Descartes, mas é o instrumento para ele chegar nas verdades. Como que eu alcanço a verdade que ninguém possa duvidar? Eu mesmo primeiro duvido. Eu tento duvidar. Se eu não conseguir duvidar, então essa é uma primeira verdade que não é passível de dúvida, que ninguém vai conseguir duvidar. Se eu consigo duvidar, então eu tenho que tentar excluir essa certeza que eu tenho porque eu consegui duvidar dela. A dúvida é o método para ele chegar na verdade inquestionável. Ele vai duvidar de duas bases. Ele não precisa de duvidar de todas as coisas. Não, eu faço até uma analogia. Hã? Ele tem que ter uma dúvida, e quando ele tem a dúvida, ele duvida da dúvida que ele teve, é isso? Antes disso, veja só. A vida da gente começa e a gente vai assumindo várias coisas como verdades. A vida vai nos ensinando várias coisas como verdades. Criança, bebê, ela não tem noção nem de tempo. Ela não sabe da divisão da semana em final de semana, sábado, domingo, e dos dias normais da escola, tem que trabalhar. A criança não sabe disso. Ela vai sendo formada nesse esquema desde a tenra infância. A criança não tem noção de espaço, ela não tem noção do período da noite, do dia, nada disso. E ela vai sendo formada. A partir de um certo momento, ela vai tendo verdades. Então, essa caneta passa a ser uma verdade porque a gente enxerga ela, porque a gente toca nela, porque a gente sente ela. Então, a gente passa a assumir verdades a partir das experiências. A gente passa a assumir verdades a partir de uma coisa que é a lógica matemática. Então, eu junto essas duas canetas aqui e essas duas aqui. Quantas canetas dão? 4. 4. Porque a matemática me garante que 2 mais 2 são 4. Então, essas verdades nós assumimos no decorrer da nossa vida. O Descartes vai dizer assim, para eu chegar numa verdade que ninguém possa duvidar, eu mesmo vou duvidar das verdades que eu já tenho. Só que eu não preciso duvidar de cada das verdades. Eu faço sempre a analogia de um prédio. Nós temos um prédio, e vamos construindo um prédio ao longo da nossa vida, que é um prédio das certezas. Um prédio das verdades. Eu não preciso destruir cada parte desse prédio. Basta eu destruir as bases desse prédio, os pilares desse prédio. E aí, quando eu destruir os pilares desse prédio, todo o prédio de verdade vai cair. A questão é, quais são os 2 pilares das nossas verdades? Para o Descartes, as nossas verdades todas na nossa vida são fundadas em 2 bases. As experiências sensíveis e as verdades
matemáticas. Essas são as duas bases das nossas verdades na nossa vida. A experiência sensível e a verdade matemática. Por que vocês têm certeza que vocês estão tendo aula de filosofia agora? Porque a gente está ouvindo e vendo. Ouvir e ver é uma experiência sensível, a partir do olhar e da audição de vocês. Então, vocês têm certeza por causa disso. Nós temos a tendência de sempre assumir como verdade aquilo que a gente vê, aquilo que a gente toca, aquilo que a gente ouve, tá? Isso é uma tendência nossa, porque a nossa vida formou as verdades da nossa vida a partir desse pilar, das experiências sensíveis. O Descartes vai dizer assim, você tem momentos, ou já teve momentos, em que você pôde duvidar das experiências sensíveis na sua vida? Sim. Algum momento que você escutou uma coisa que ninguém falou, ou algum momento que você achou ter visto alguma coisa que não era real, né? A gente sempre tem, os nossos sentidos nos enganam. Não sei se vai dar aqui, mas quando eu movimento a caneta assim, as pessoas que olham enxergam ela meio mole, meio maleável, né? E a caneta não é, ela é rígida, mas a gente consegue enxergar ela maleável. Se eu pegar ela e enfiar ela num copo de água, quem olhar de frente vai enxergar ela de uma maneira como se ela tivesse quebrada, né? Porque a luz ela vai incidir de uma maneira diferente dentro da água e aí vai mudar o foco, vai mudar o ângulo, né? O Descartes fala no livro dele sobre a experiência dos sonhos, tá? Então ele vai dizer assim, tem momentos que a gente sonha, o nosso sonho parece tão real, mas tão real, mas tão real, que o nosso corpo responde fisicamente àquele sonho. Já viveram isso? Já. Então você tá lá no sonho, e no sonho você tá com a bexiga cheia, e no sonho você se levanta da cadeira onde você está sentado, vai em direção ao banheiro, fecha a porta do banheiro e senta no vaso. E no sonho, quando você está fazendo aquele momento de alívio, de se aliviar da urina da sua bexiga, que está presa, cheia de urina, você acorda. E quando você acorda, você vê que você não está no banheiro, mas o seu corpo respondeu àquela imaginação e sim, você fez xixi na cama. Eu só caí da cama, eu não mijei. Todo mundo já fez xixi na cama em algum momento, na infância pelo menos já fez. E normalmente a gente imagina que a gente está no banheiro fazendo xixi, né? Ou então quando você tem um pesadelo e você está caindo do prédio, né? E aí quando você vai bater no chão, você não sente aquela dor de bater no chão, mas você acorda. E quando você acorda, você está com arritmia, seu coração está batendo mais forte, seu corpo está respondendo fisicamente àquela imaginação que você teve no sonho, de tão real que parecia aquele sonho. Às vezes você sente a dor física porque você vai e leva um capote da cama. Pois é, ou você acorda chorando de tanta raiva que você passou naquela situação do sonho, né? O contrário também se aplica, o Descartes vai dizer no livro dele. Tem momentos de traumas tão fortes na nossa vida, em que você pega no momento do assalto, você está sendo assaltado, ou alguém morreu que você amava muito, e você fica se questionando ali, naquele momento você não acredita, você fala, eu estou vivendo isso mesmo? Isso daqui não é um sonho? Eu quero acordar disso, eu quero sair disso. Será que isso daqui é verdade? Né? Essas situações, para o Descartes, são razões suficientes para colocar em dúvida as experiências sensíveis, né? Porque se a gente tem algum momento que as experiências nos enganam, então qual que é a primeira regra do método? Clareza. Clareza. Jamais acolher como verdade aquilo que me apresente o menor chance de dúvida. Então, se as experiências sensíveis me apresentam a menor chance de dúvida, por menor que seja, eu já não posso acreditar mais nela, eu tenho que submeter elas à dúvida. E aí elas são destruídas. Depois a gente vem nas verdades matemáticas. Para ele destruir as verdades matemáticas, ele vai supor. Porque veja, eu tenho certeza de que 2 mais 2 são 4. Mas eu tenho certeza, por quê? Por conta de uma experiência sensível. Eu junto 2 canetas com 2 canetas, vai dar 4 canetas. Eu junto 2 lápis com 2 lápis, vai dar 4 lápis. Junto 2 pedras com outras 2 pedras, vai dar 4 pedras. Isso é experiência sensível. Eu já destruí a evidência das experiências sensíveis. A verdade de que 2 mais 2 é 4 é uma verdade da minha razão. Mas a minha razão também me engana. A minha razão também pode ser enganada. Ele vai até supor um gênio maligno, um ser superior, um Deus, que é capaz de nos enganar das verdades. E aí, se eu não tenho certeza se esse ser existe, mas se eu posso supor a essência dele,
eu posso supor que existe dúvida, eu posso duvidar dessas verdades matemáticas também. E a partir disso ele destrói, lógico, ele vai desenvolver muito melhor essa quebra das verdades matemáticas no livro, que aqui não vai dar tempo. Ele vai destruir também a base da verdade matemática. Quando ele destrói as duas bases desse prédio de certezas, o que vai acontecer? O prédio vai cair. Hoje em dia, se você colocar, por exemplo, 2 mais 2 no computador, ele não vai dar só 4. Ele vai dar infinitas possibilidades. Pois é, então, por quê? Porque tem outras lógicas que não é a lógica matemática que a gente vive. Né? A própria noção de tempo que a gente tem é uma noção de tempo restrita ao planeta Terra que a gente vive. Porque se a gente for para outro lugar no cosmos, a gente vai viver uma outra experiência de tempo. Se a gente viajar na velocidade da luz em direção a Plutão e voltar, a gente vai ter vivido um período de tempo muito diferente do período de tempo que transcorreu aqui na Terra. É a relatividade do Einstein. Né? Então, a nossa noção de matemática, de lógica matemática, é uma noção própria nossa dos humanos. Certo? A nossa noção de vida também. Existe uma mente, existe vida na rede virtual? Será que o virtual é um tipo de existência viva? Tipo uma inteligência artificial? Será que isso é uma vida? É uma forma de vida que nós humanos criamos? A gente fala, não, isso, imagina, isso é só uma criação humana, é uma máquina. Né? Até o momento em que essa máquina tiver a possibilidade de fazer escolhas por conta própria. E quem diz que nós não somos um acidente como essa possibilidade também? Né? Então, esses questionamentos levantam dúvidas para o Descartes sobre as verdades matemáticas, que fundamentam toda a nossa existência. Quando ele destrói essas duas certezas, ele destrói o prédio de certezas. E aí ele vai em busca daquela verdade que se mantém mesmo com toda a tentativa de colocar em dúvida. E aí ele vai chegar na primeira verdade, que depois vai servir para ele reconstruir os prédios. Ele não vai deixar o prédio destruído. Ele vai reconstruir as verdades, mas ele vai reconstruir sobre uma nova base. Não mais sobre a base da experiência, nem sobre a base da matemática. É sobre a base da certeza que se mantém mesmo após a dúvida maior, a dúvida que chama hiperbólica. Qual que é a certeza que vai perdurar mesmo depois de colocar tudo em dúvida? A certeza que se mantém após a dúvida é o que a gente vai chamar de certeza do cogito. Lembram disso? Não. Cogito, no latim, significa o quê? Cogitar. Dúvida? Não, cogitar é pensar. Não. Quem cogita, pensa. Tá? E aí, essa verdade do cogito vai vir de uma frase famosa do Descartes, chamado cogito, vírgula, ergo sum. Como que a gente traduz isso, vocês sabem? Eu penso, logo existo? Penso, logo existo. A primeira certeza do Descartes é a certeza do pensar. De qual grupo Descartes é? Dos filósofos? Racionalismo. Por isso, da primeira base ser o pensar. Eu penso, por isso eu existo. Ah, mas como que o pensamento é garantido mesmo após a dúvida? Porque quando você tenta colocar o pensamento em dúvida, você está fazendo o quê? Pensando. Então você reforça o próprio pensamento. Ah, mas o que eu estou pensando é mentiroso, é errado, não é verdadeiro. Não importa se é verdadeiro ou não. O que importa é que você está pensando. Então, a primeira certeza é a certeza do pensar. Porque para colocar em dúvida todas as coisas, eu preciso estar pensando. Percebem isso? Uhum. E se eu estou pensando, para eu pensar, eu preciso o quê? Existe. Penso, logo existo. Ou seja, a certeza do meu pensamento me garante que eu existo. Mesmo que eu esteja pensando errado, não importa o que eu estou pensando. O que importa é que se eu estou pensando, eu existo. Eu existo como Rafael? Ainda não. Eu existo como um ser que pensa. Eu não sei se eu sou o Rafael, ser humano, eu posso ser um cérebro numa cuba de vidro, que tem o poder de criar toda essa imaginação e pensar. Eu posso ser uma pedra que pensa. Eu não sei o que eu sou, porque eu tenho dúvida sobre a experiência sensível ainda. Mas eu tenho certeza que eu penso. Portanto, eu existo. Ele vai chamar essa primeira certeza de coisa pensante. Tá?
A posição contrária ao Descartes vai ser os filósofos Empiristas. Então, o grupo do Descartes vai defender a certeza a partir da razão e o grupo dos empiristas vai defender a certeza a partir das experiências sensíveis. Eu não vou marcar mais um plantão só para dar conta disso, porque senão vai ficar muita coisa, tá? Por isso que eu precisava que vocês dessem uma lida no terceiro bimestre sobre isso. E por que eu precisei reforçar isso de novo? Sobre o racionalismo e sobre o empirismo do terceiro bimestre. Primeiro, porque cai sempre em prova essas duas posições desses dois grupos de filósofos, racionalistas e empiristas, sempre cai. E segundo, porque neste quarto bimestre, a proposta de estudo é sobre qual filósofo? Vocês lembram? O Kant. A proposta é a gente pensar sobre o Kant. A atividade, inclusive, é sobre o Kant. E a filosofia dele é chamada de criticismo. Por quê? Porque ele vai fazer a crítica aos racionalistas e vai fazer a crítica aos empiristas. Para o Kant, o conhecimento não vem só da razão, o conhecimento não vem só da experiência. O conhecimento é resultado da relação entre razão e experiência. É a partir daqui que o Kant vai partir. O Kant é o filósofo iluminista. Então, veja, nós saímos do período do Renascimento, com essas correntes filosóficas, e nós chegamos agora ao período do final da Idade Moderna, com o iluminismo francês, a partir da filosofia do Immanuel Kant. Beleza, gente? Era muito mais fácil trabalhar isso em sala de aula. Que saudade. Beleza. Porque isso aqui a gente resolvia no instantinho. Agora, online fica difícil. Bom, obrigado pela atenção de vocês, né? Apesar de sermos poucos. Eu vou tentar salvar essa aula e editar e colocar para vocês semana que vem. Bom plantão aí de sociologia para vocês, tá bom? Obrigada. Tchau. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors.